Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Recebi uma mensagem no direct do Instagram e essa mensagem eu achei muito pertinente, né? A pessoa falava assim: olha, você criou, né, tá aí se declarando como ativista, só que as pessoas não sabem muito bem qual é o seu intuito, o que levou você a ter essa atitude muito boa, mas sem explicação as pessoas podem ter receio de chegar a solicitar um projeto porque elas vão pensar que estão caindo num golpe. E isso é verdade, eu agradeço pela pessoa que me mandou isso no direct, não vou falar quem é, porque nem sei se a pessoa iria querer isso, mas eu achei muito pertinente essa questão. Então aqui eu listei 6 motivos, que não tem obviedade, mas 6 motivos na qual me motivaram a fazer o que estou fazendo. Só que assim, vamos supor, alavancar sua renda é um motivo óbvio, então não tem como eu colocar isso daqui nos 6 motivos, porque é uma coisa óbvia, todo mundo sabe que esse é o objetivo, e é lógico isso, então eu decidi nem colocar aqui. Mas vamos começar com o primeiro motivo, então vamos lá. Pessoas com dificuldade de manusear sistemas digitais. Como é que é? Tá. Pessoas com dificuldades em mexer em sistemas digitais. Cara, isso acontece bastante, tá? As pessoas têm dificuldades em mexer em sistemas digitais e às vezes a gente nem tem essa percepção que ela tem essa fragilidade. Então, acontece que a gente teve que disponibilizar sistemas personalizados para que o pagamento seja de uma maneira diferenciada na e-commerce ou no site, que tem diferença entre e-commerce e site. Na e-commerce ou no site dessa pessoa, entendeu? Então esse é um dos motivos, vendo que pessoas têm essa dificuldade, e para mim assim, todo mundo tem um grau de genialidade, tá? Você pode muito bem não saber ler, não saber escrever, mas tem gente que não sabe ler, não sabe escrever e constrói casas magníficas, né? Tem gente que não sabe ler, não sabe escrever, mas cozinham super bem. Tem gente que não sabe ler, não sabe escrever, mas fazem roupas. Então, são áreas na qual a pessoa consegue empreender, mesmo na situação na qual estamos, todo mundo preso dentro de casa. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que a gente não pode falar aqui no YouTube o nome da situação na qual estamos, então muitos vídeos vão ficar por aquelas mesmas, só vão ter a visualização que tem e já era. E no nosso trabalho, o que acontece? Muitas das vezes a gente já entrou numa situação de aprender uma atividade e no início não saber desenvolver ela direito. E isso não só no trabalho, como na faculdade, como até mesmo em casa. Não saber desenvolver uma atividade direito. Você arrumar um sofá, sua mãe vir e falar que você fez tudo errado, que o sofá ainda está apresentando dobra. Você lavar a casa e sua mãe falar que está suja. A gente às vezes tem uns chefes que também não colaboram com a nossa eficiência, né? Não sabe reconhecer nada. E às vezes esse chefe a gente chama ele de mãe. Então acontece essas coisas mesmo. E às vezes você não sabe executar a tarefa direito e você fica literalmente, como que eu posso dizer, se sentindo muito mal. Poxa, todo mundo executa bem, só eu que não sei. Isso daí já aconteceu comigo no trabalho. Todo mundo sabia fazer a atividade e só eu que não sabia. Isso daí dá uma sensação de inferioridade. Pô, PQP, né? Porque eu também fiquei sabendo que a gente não pode xingar aqui no YouTube. É maior restrição, você é doido. A gente tem que começar a se rebelar contra essa plataforma. Beleza. Bom, segundo motivo, roda aí. Mesmo que precisem, as pessoas não querem pedir ajuda. Exatamente. Parece estranho falar isso, mas as pessoas literalmente não querem pedir ajuda. Elas precisam, mas elas não querem. E eu vou citar um exemplo aqui. Imagine que você trabalha em uma loja de roupas. E essa loja, devido a essa situação, foi fechada. Infelizmente, ela é uma pequena loja. A loja foi fundada por alguma pessoa que não tem realmente esses conhecimentos no meio digital. Então, ela não se preocupou em páginas da internet, páginas nas redes sociais, uma e-commerce, um site. Enfim, a pessoa não se preocupou com isso. Então, o encarregado daquela loja acabou também ficando desamparado. Ele é uma pessoa que tinha a loja como única fonte de renda. E é outra coisa aqui, já emendando nesse ponto 2, que eu queria pregar. Não tem apenas uma única fonte de renda.
Eu sei que nem todo mundo tem o perfil empreendedor para empreender, o equilíbrio emocional para sofrer as críticas que ocorrem, até mesmo nos vídeos ocorrem críticas, até mesmo na plataforma, no saque ocorre crítica em um monte de coisas. Enfim, você tem que ter equilíbrio emocional, tá? Senão você sai chorando e cortando seus pulsos. Mas beleza, tem gente que não tem essas habilidades. Então, essas pessoas não podem empreender, mas essas que não empreendem têm que ter uma segunda renda. Não conta apenas com o seu trampo. É sério, não conta apenas com o seu trampo. Você tem que ter uma segunda renda. Se você for demitido, você começa a dar mais atenção no seu empreendimento e procurar outro emprego. E aí depois que você conseguir, você consegue conciliar os dois, mas mantenha pelo menos duas rendas aí funcionando para você. Mas voltando, as pessoas não querem pedir ajuda, e esse cara da loja, ele fazia da loja sua única fonte de renda, e agora essa fonte de renda secou. Ele obviamente não vai querer sair por aí, principalmente com um grau hierárquico na empresa, ele não vai querer sair por aí pedindo ajuda, principalmente dos seus subordinados, ou de pessoas que conhecem seus subordinados, ou ex-subordinados. Então ele acaba se recuando nessa, e às vezes até passando necessidades. As pessoas não querem pedir ajuda, as pessoas querem trabalhar. Né? Muitas delas, né? Então, a gente está aqui também em prol dessas pessoas, porque a gente sabe que, literalmente, pedir ajuda, às vezes, é frustrante, gera um certo grau de desconforto, e às vezes a pessoa pode se sentir humilhada, não pela outra pessoa estar ajudando, mas sim pelo fato dela ter a necessidade de pedir ajuda. E é isso também que a gente entrou nessa em prol desse ponto 2 aí, que é uma coisa que a gente coloca em pauta, tá ok? Bora pro 3. Dignidade e liberdade de expressão. Calma aí. Tomar água aqui, né? Tem que tomar água. O passo 3. Dignidade e liberdade de expressão. Exatamente. Quando as pessoas ajudam umas às outras, às vezes a pessoa que está recebendo aquela ajuda acaba tendo suas expressões, suas opiniões um pouco recuadas dentro de si, com medo de que as opiniões dela entrem em conflito com o ponto de vista da pessoa na qual a ajudou. E isso é muito ruim. A pessoa acaba ficando sem dar seu ponto de vista, às vezes acaba se sujeitando a situações na qual ela não quer se sujeitar, mas ela acaba fazendo isso porque ela deve uma certa gratidão àquela outra pessoa. E de fato, a gratidão é algo muito bom e é algo que você tem que demonstrar para as pessoas que te ajudam. Mas, às vezes, isso entra em conflito com uma certa autoopressão que você faz com si mesmo. Nem sei se existe esse termo, tá? Mas eu estou usando porque é fácil de compreender. Então, dignidade e liberdade de expressão. Uma vez eu vi escrito em algum lugar aí, eu acho que foi até no Facebook, não estou espalhando face news, é a melhor, né? Não estou espalhando fake news, mas eu vi escrito mais ou menos assim: diga quem você não pode questionar e eu te direi quem controla você. Então, às vezes você não pode questionar alguém, vamos supor, né, uma situação. Às vezes a pessoa na qual te ajudou, ela é uma pessoa muito enraizada com a esquerda ou com a direita, ou é muito enraizada em algum certo movimento. E aí você não critica coisas daquele movimento porque a pessoa que te ajudou faz parte dele. Então isso daí é muito ruim, porque às vezes você acaba se sujeitando a opiniões e tendo aceitação com uma série de coisas que acabam oprimindo o seu ponto de vista, aquilo que você acredita. Desculpa, acabei de comer um pão com ovo antes de gravar esse vídeo, mas enfim. Às vezes você acaba então se recuando ao dar sua opinião, a ter seus contestamentos, muito referente às pessoas que te ajudam a não terem o mesmo ponto de vista com você. Então, visando essa situação, isso também foi uma das coisas que me motivaram a chegar até aqui e disponibilizar esse sistema para vocês, tá ok? Sempre tem uma moto, galera. Sempre vai ter uma moto para fazer com que o nosso vídeo tenha um barulho de moto. Bom, enfim, é isso. Vamos lá pro quarto ponto. Depressão. Quarto ponto, depressão. Esse é um ponto na qual as pessoas às vezes se encontram, mas por ter deixado essa situação se estender por um período, ou às vezes pelo baque da situação ter sido tão grande naquele momento,
que aí você não vê mais chão na vida, você não vê mais alternativas e aí você acaba se deprimindo por conta de toda essa questão que está acontecendo. Bom, vou citar alguns exemplos aqui. Às vezes você é uma mãe e cuida do seu filho sozinha, às vezes você é um pai de família e apenas você... Desculpa, gente. Acabei de comer um pão com ovo aqui e depois eu vim gravar esse vídeo. Então tá tudo muito recente, assim, digerindo em mim. Bom, enfim. Às vezes você, então, é uma mãe solteira que cuida dos seus filhos sozinha. Às vezes você é um pai de família e apenas você trabalha na sua casa. Às vezes você é um filho que você tem que sustentar tudo, porque a sua família, infelizmente, não conseguiu um emprego em nenhum lugar e às vezes está tudo nas suas costas. Então isso gera também uma certa depressão quando você recebe a notícia. Você foi demitido. Quando essa notícia vem para você e você se encontra nessa situação, é algo muito ruim. Então, esse foi um ponto que a gente colocou em pauta também. E às vezes nem precisa ser em casos muito elevados, igual eu tô falando aqui. Às vezes possa ser que você iniciou um namoro e no início do namoro vocês iam lá pra Disney, iam pro Shopping Iguatemi, que é bastante diferente uma coisa da outra, né? Mas é só um exemplo meio tosco só para você entender. Você ia para Disney e depois você ia para o Shopping Iguatemi, você fazia alguns passeios que te rendiam uma certa, como posso dizer, te tiravam bastante dinheiro, né? E em dado momento, uma eventual demissão ou uma eventual parada, né, de trabalhar no seu empreendimento, você acaba tendo essa questão comprometida e aí você fica se sentindo muito mal. Muitas pessoas podem encarar isso como frescura, mas você fica se sentindo muito mal com essa situação de não poder mais fazer o passeio na qual vocês faziam antes. Obviamente, às vezes o seu parceiro ou parceira não vai ligar para essa situação, mas aí você acaba ligando e você acaba se auto-ocupando por essa ocorrência. Então isso também é muito ruim, tá? Muitas pessoas vão encarar isso como frescura, mas eu, de fato, eu não encaro como frescura. Nenhuma das coisas que eu citei aqui, nenhuma das ilustrações que eu citei, eu não encaro como frescura. Mas eu sei que muita gente vai encarar. Pô, o cara ia pra Disney, então que se ferre. O cara ia pro Shopping Iguatemi, eu quero é que se foda. Tem um barulho aí de balde e daqui a pouco eu vou ter que lavar minha roupa também. Daqui a pouco é minha vez. Mas enfim. Vai ter toda essa situação e é por isso também que eu trouxe essa questão em pauta aqui para concluir o meu objetivo também. Então, depressão também é uma coisa que é pautada por esse ativismo. Bom, bora pro 5 então. Falsas esperanças. Bora lá. Falsas esperanças. Exatamente, exatamente. Quem disse que é só namorado e namorada que ilude as pessoas está totalmente enganado. Falsas esperanças... Eu achei que o fio estava pegando aqui. Mas enfim. Falsas esperanças existem até mesmo no meio político. E isso já foi comprovado por várias e várias vezes e a gente sempre cai na mesma ladainha. O político inicia seu mandato e deixa o pessoal muito esperançoso. A gente fica lá cheio de esperança, vibrando porque ele ganhou, ele agora vai, ele nos representa, ele passou pelo que eu passei, ele trabalhou numa empresa onde exercia a mesma atividade que eu exerci, então agora ele vai saber reconhecer. Sempre vai ter uma moto. Mas enfim, ele vai saber reconhecer as nossas dificuldades e tal. E ele vem chegando cheio de promessas e depois no primeiro ano é mil maravilhas. Eu às vezes nem espero o primeiro ano, mas assim, primeiro dia de mandato é mil maravilhas. Ele vem lá cheio de promessa, vem deixando o pessoal bem esperançoso, vem com um discurso caloroso, enfim. E depois, lá pelo segundo ano de mandato, lá pro terceiro ano de mandato, lá no finalzinho do mandato, a gente vê que na verdade a esperança foi colocada no nosso toba. Essa que é a realidade. E aí eu vi que não dava para contar tanto com a política para nos ajudar. Então, esse também foi uma das motivações para o meu ativismo. Não dava para contar tanto com a política. Não, e quando eu falo política, lembrando, eu não estou aqui apontando a flecha para um e para outro, eu estou falando em política em geral. Não dava pra gente contar com esses manos aí pra favorecer o nosso lado. Então lasca a situação, né? Aí às vezes a gente precisa de o que eles chamam de uma terceira via, né?
E aí a gente chega com esse ativismo não como terceira via política, mas como uma terceira via de alternativa para que a renda das pessoas sejam alavancadas. Essa que é a realidade. Quando eu digo alavancadas é porque a gente não quer que você... A gente quer que você reconstrua a sua renda, mas a gente quer também que você alavanque ela de uma maneira assim extraordinária, de uma maneira até... O objetivo é que seja de uma maneira até que o seu trabalho não conseguiu fazer com você. Então, através de você divulgar o seu link da sua loja, de você divulgar seus produtos na internet, de você começar a fazer uma série de divulgações onde torne seu trabalho mais visível do que estava antes, quando ele era apenas um estabelecimento físico, entendeu? Ou tornar seu trabalho mais visível e mais rentável do que era o seu emprego antes para você. Então, falsas esperanças também foi um motivo na qual fizeram com que eu venha aqui ajudar as pessoas e abrisse um setorzinho lá da plataforma exatamente para ter essa especialidade. Em paralelo a isso, com a questão 1, essa funcionalidade desse sistema sendo personalizado. Eu não vou cortar esse vídeo porque eu canso de cortar. Na verdade, assim, eu cortei vários vídeos porque eu gaguejei, eu fico gaguejando e tal, mas hoje é um domingo. Se eu ficar cortando tudo, eu corto aquelas partes na qual eu falei besteira, comecei a rir. Mas se eu ficar cortando exatamente tudo, vai ficar muito maçante pra mim depois. Eu vou perder muito tempo e, enfim, tenho coisas pra fazer também. Mas, entendo em paralelo, o sistema tem que ser personalizado de acordo com a situação da pessoa. Se a pessoa consegue lá ir no Mercado Pago e adquirir os botões do Mercado Pago, ela ganha um sistema onde você vai ter o campo de colocar o link do seu botão do Mercado Pago. Só não tem o carrinho, né, de compras por questões de segurança. Mas o botão tem, então se a pessoa quiser, de maneira independente, se a pessoa quiser aquele sistema de compra onde seja interfaceado pelo WhatsApp, sim. Se a pessoa não souber ler, a gente antes de mandar para o WhatsApp da pessoa, já informa ao comprador que ele vai ter que enviar um áudio para a pessoa. Então já tem um sistema orientando ele que vai ter que enviar um áudio para o fornecedor. Então o sistema ele é personalizado de acordo com cada cliente, com a situação de cada um. E a pessoa ganha 3 meses grátis, obviamente, porque isso é um ativismo, eu não podia... falar que a pessoa ia pagar 4 mil por conta disso, 3.500, como os valores acabaram se elevando por conta da demanda de mercado, oferta e demanda. Mas isso é uma questão também que envolve inflação e tudo mais. Deixa para um outro vídeo a gente explicar isso. Deixa para quando a gente estiver falando de investimento ou dando algum curso aqui, seja de Excel, de Power BI, programação, não sei. Mas aí a gente pega uma brechinha e fala sobre inflação aí também, tá? Vamos pro assunto 6. Força para combater isso aqui. Vou explicar no vídeo. Tudo bem. Nessa situação que a gente tá, aconteceu algumas coisas que, assim, foram surpreendentes, cara. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na vida. Gente, tem uma pessoa de um porte um pouco mais elevado que reclamou de um entregador de iFood, sabe? É um negócio que eu acho que nem Sodoma e Gomorra existia isso. Pessoa assim, sabe, de um porte um pouco mais avantajado, que reclama de um cara que veio entregar algo para abastecer o cara, sabe? É um negócio que, tipo, não tem como a gente aceitar uma situação dessas. Tanto pela situação em si, tipo, uma coisa não é coerente com a outra, quanto com a situação da maneira que se sucedeu a conversa, né? Então, isso também é inaceitável. Talvez se o entregador ele foi muito educado, isso daí a gente tem que ressaltar, talvez a educação dele, da onde ele veio, ajudou bastante ele nisso, mas ele foi bem educado na situação. Mas, talvez se tivesse alguma outra renda, ou sei lá, se não tivesse nenhuma câmera ali, a situação poderia ter tomado outra proporção. Ou seja, a câmera não viralizou, não ia mostrar parte do entregador, a pessoa mais avantajada poderia falar o que ela quisesse, e aí não teria vídeos, não teria filmagens para comprovar o contrário do que ele falasse, enfim, né? Tudo poderia acontecer. Mas, com as câmeras ali, ele foi muito educado, mas se não tivesse as câmeras, e esse entregador tivesse talvez uma outra fonte de renda, provavelmente seria a hora de mandar a pessoa avantajada ir para casa do... né? Mas, enfim... né, eu ia falar C e um asterístico, mas... asterisco, nem sei. Mas, enfim, não pode falar palavrão aqui na plataforma. Tá, uma outra situação policial, né, fazendo uma abordagem. E outra coisa que eu vi que foi hilário, cara. Jesus amado. O cara falando que Alphaville
E aí aqueles 3 pontinhos que eu não posso mostrar aqui. Talvez se o policial tivesse algum investimento, não sei se ele tem, mas se ele tivesse algum investimento em um outro lugar, em uma outra, ou talvez um empreendimento próprio, que não necessitasse passar por aquela situação, porque a polícia não tem que ficar abaixando a situação para esse tipo de ocorrência. Eu não tô aqui para defender a polícia. Mas nesse caso, o policial talvez pudesse agir de uma outra maneira, né? Não precisava ser tão educado ou tão submisso assim, igual foi. Não tô defendendo aqui a polícia, mas tem eventuais casos que ela tem que se posicionar, né? Talvez se ele tivesse uma renda, uma segunda renda, um pouco consistente, por assim dizer, que aparelhasse ali com o seu salário, ele talvez pudesse mandar esse cara ir lá pra PQP e já era, cara, sabe? O cara batendo no peito, aqui é o família, e 3 pontinhos também, e eu falei, que desgraça é essa? Mas enfim, então, para combater isso aqui, é exatamente para combater essa situação aí na qual vocês viram. E só fazer um apelo aqui, eu sei que eu falei não idolatre falsos heróis, e cara, quando eu falo, sempre haverá uma moto. Quando eu falo não idolatre falsos heróis, eu estou dizendo para que você não peça as coisas que a gente não sabe como é. Sabe, quando as pessoas começam a pedir volta à ditadura militar. Caraca, gente, você nem sabe como é que foi isso. A palavra ditadura já assusta. Então, às vezes é feio pedir as coisas que a gente não sabe como que exatamente funciona. Eu literalmente não sei como é que funciona. Tem as teorias lá. Uns falam que foi ruim, outros falam que foi super bom, que gerava emprego para todo mundo. Eu não tenho opinião formada em relação a isso, até porque eu não tenho uma experiência de vida baseada nisso. Mas a palavra ditadura assusta, então reflete aí, cara. Se você tem a minha idade e está pensando em ficar pedindo um negócio desse, talvez seja a hora de repensar os seus desejos. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Desculpa aí pela maneira. Tem algumas partes do vídeo que eu não vou cortar, vou fazer algumas edições aí, mas se eu for editar tudo na qual eu gaguejei, na qual eu, sei lá, falei algo que a plataforma não gosta que eu falasse, não dá pra ficar gaguejando. Tá vendo? Não dá pra ficar editando, senão eu perco o dia inteiro e também não consigo fazer os projetos que são solicitados. E eu queria muito que esse vídeo viralizasse para as pessoas que se encontram nessa situação, que querem alavancar a sua renda. Mais pra frente a gente está pensando em trazer um curso aqui, primeiramente de Excel, que serve para você controlar o estoque da sua renda, da sua empresa, até mesmo da sua vida pessoal. Depois explicar mais a respeito de alguns parâmetros que não são muito bem explicados aqui no YouTube. E é isso. O que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham entendido agora, de fato, a minha questão. E esse vídeo eu vou pedir uma coisa que eu não pedi nos outros. E eu até vou publicar nas minhas redes sociais. Compartilhe. Compartilhe porque, refletindo nisso aqui, depois que eu estava refletindo nisso aqui, eu vi que tem que ser compartilhado. Não dá para ficar só comigo e quem o YouTube achar, que para quem o YouTube recomendar, eu atendo. Não, eu quero agora atender as pessoas que se encontram nessa situação. Então eu quero que realmente compartilhe, mesmo sendo ativismo, mesmo que eu não ganhe uma lucratividade, vocês entenderam o meu ponto, eu quero exatamente isso. Vamos lá, tamo junto. I have a dream.